Olá! Mais uma live da Radar, um assunto extremamente atual. Como se preparar para a advocacia 4.0, 5.0, na qual eu estou, qual a advocacia, qual a prática jurídica eu estou adotando, se meu escritório está adequado, se eu, advogado, estou adequado a essas práticas. Então hoje é o nosso tema dessa live da Radar. Nós pretendemos sempre com essas lives trazer assuntos importantes, assuntos atuais de gestão jurídica, para que você, advogado, possa começar a pensar um pouquinho e refletir sobre esses temas. Quantas vezes a gente não consegue estar atento a esses temas todos porque estamos imersos na operação, imersos resolvendo os problemas e os conflitos dos nossos clientes. A técnica jurídica ela nos consome no dia a dia, e aí você falar um pouquinho, trazer um pouco desse assunto de gestão, advocacia 4.0, 5.0, do que se trata, então sempre é importante, e esse é o nosso principal propósito aqui com as lives da Radar, é trazer para vocês um início de pensamento, um início de reflexão sobre esses temas de gestão tão atuais. Eu até tive essa ideia desse tema porque eu participo de um grupo de advogados, colegas, né, que nos formamos na faculdade, e nesse grupo eu percebi que muitos advogados, muitos colegas não sabiam do que se tratava, o que era advocacia 4.0, o que é advocacia 5.0, afinal de contas, se eu estou aderente ou não a essas práticas. Então eu percebi que havia muita confusão, muita dúvida, então achei por bem a gente conversar sobre esse tema importante e trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre isso. Tá? Então, como sempre deixo para vocês esse espaço aberto para que vocês possam trazer as dúvidas, esclarecer e que seja um bate-papo, um diálogo entre nós aqui, entre colegas, bem interessante. Espero poder esclarecer as dúvidas de vocês em relação a isso. Então, o que seria, né, essa advocacia 4.0 e a advocacia 5.0? Bom, essa questão da advocacia 4.0 e 5.0, ela advém da sociedade mesmo 4.0, a sociedade 5.0. Nós começamos a pensar mais sobre isso na sociedade 4.0. A sociedade 4.0, ela surgiu da maior conexão em que nós conseguimos com os dados, com a internet, com o advento da era digital, da informação. Então, a sociedade 4.0, ela surgiu daí. Nós saímos daquela questão da revolução industrial e nós começamos a utilizar a tecnologia a nosso favor. E essa tecnologia veio trazendo muitas mudanças na nossa sociedade e, por óbvio, né, trouxe mudanças também no nosso sistema jurídico como um todo, né? Então isso acabou acontecendo, nós percebemos aí as grandes mudanças que o sistema judiciário sofreu, e a gente percebeu isso com o advento aí do processo eletrônico, da digitalização geral dos cartórios, enfim, tudo aquilo que envolve o sistema judiciário como um todo. E isso acabou acontecendo e acabou tendo reflexos aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos escritórios de advocacia. Então essa sociedade 4.0 acabou surgindo a advocacia 4.0, porque estamos aí, a advocacia está aí a serviço da sociedade. Olá pessoal, olá Ana Amélia, olá Rita, muito obrigada pela presença de vocês. Então, e aí surgiram muitas necessidades e surgiu a necessidade dos escritórios também se adequarem a essa sociedade 4.0, né? E com isso a gente teve que ter muitas mudanças no escritório, tendo operações mais produtivas, a gente conseguindo ter uma aderência maior a esse mundo digital. Então, quantas mudanças foram necessárias para que você se adeque a essa sociedade 4.0. A advocacia 4.0, ela foi muito marcada, né? Ela ainda existe, a gente ainda pode dizer que estamos ainda nessa advocacia 4.0 migrando para a advocacia 5.0, porque nós
começamos a trabalhar com um item muito importante, que é a questão da produtividade. Então, o foco era ser mais produtivo, o foco era fazer mais com menos, tentar automatizar o máximo possível dos processos. Então, esse foi o grande ponto que nós começamos a tentar alcançar. Os nossos clientes começaram a exigir isso dos escritórios. Tem muito escritório ainda que ainda não está aderente nem à advocacia 4.0. E mais para frente eu vou contar para vocês quais são esses itens que mostram se eu estou aderente à advocacia 4.0 ou não. Então, quando eu falo de advocacia 4.0, eu tenho que falar minimamente de um sistema de gestão, minimamente eu tenho que falar de algum tipo de automação dentro do meu escritório, eu tenho que falar sobre produtividade, no mínimo, né? E aí sim eu vou evoluir para uma advocacia 5.0 depois que eu já tenho todas essas tecnologias no meu escritório, e aí eu vou evoluir para um outro foco, porque na advocacia 5.0 o foco é a pessoa. O foco é sempre a melhoria daquela relação interpessoal, não é mais o foco só na produtividade. É como se isso fosse já o básico, eu já fiz o básico, eu já estou aderente àquilo que eu precisava. Agora eu preciso focar, melhorar a vida das pessoas. E aí, quando eu falar dessa advocacia 5.0, o meu foco é o cliente, o meu foco são as pessoas que trabalham comigo no meu escritório. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas questões todas aí da advocacia 5.0. Então, basicamente, qual que é a diferença aqui da 4.0, né, e da 5.0? Na 4.0 eu falo de automação de processos, né? Então, eu tenho um sistema de gestão, nesse sistema de gestão eu importo automaticamente as publicações, eu já faço o despacho dessas minhas publicações no próprio sistema, eu utilizo essa tecnologia no mais amplo grau, né? Eu utilizo não só essas automações advindas do próprio sistema de gestão, mas eu faço parcerias com outras legal techs também. Eu consigo ter Power BI no meu sistema acoplado para que eu tenha outros relatórios, para que eu consiga enxergar melhor o meu escritório. Então veja, na advocacia 4.0 eu já tenho que estar aderente a muitas tecnologias. Eu tenho que estar aderente também à LGPD. Nós falamos disso outro dia aqui na Radar, nós tivemos uma live só sobre isso, né? Sobre o escritório estar aderente à LGPD. Quantos escritórios ainda nem pensaram sobre esse assunto e o quanto ele é importante e temos que correr com isso, né? Porque estar aderente à LGPD também vai se tornar básico, mínimo, né? Então você vai trabalhar também com questões de compliance, você vai trabalhar com questões de direito digital, quer dizer, você vai ter que estar usando a tecnologia totalmente a teu favor. Teu escritório ainda usa planilha? É um ponto importantíssimo. Como é que você vai oferecer mais para o teu cliente que está tão exigente hoje, se você ainda usa planilha? Você não consegue nem garantir para ele nenhum relatório melhor, com mais valor agregado. Você consegue cumprir prazos, sem dúvida nenhuma. Você cumpre os prazos, mas você não entrega muito mais para o teu cliente. Então, usar a tecnologia de um modo mais amplo, explorando tudo aquilo que é possível dentro da tecnologia hoje disponível. Nós temos tantas legal techs com tantos produtos interessantíssimos, então faz parte do dia a dia hoje da nossa advocacia, essa nossa advocacia atual, essa advocacia 4.0. Então a gente não pode mais falar em planilha, eu não posso mais tratar a gestão do meu escritório de uma forma tão artesanal. Eu preciso realmente tratar de uma forma mais profissional, eu preciso estar antenado a essas soluções. Conversem conosco, hoje mesmo a gente pode conversar aqui, trocar uma ideia sobre que tecnologias a mais eu posso utilizar no meu escritório que vão facilitar o meu dia a dia, vão facilitar o dia a dia do meu cliente também, como eu vou ser mais ágil, como eu vou ser mais eficiente adotando essas tecnologias. Então, falando de advocacia 4.0, eu estou dizendo utilizar a tecnologia da forma mais ampla possível, né? E aí, a advocacia 5.0 ela é uma evolução da 4.0.
Então, na 4.0 eu utilizo tecnologia amplamente. Para quê? Para produtividade, para entregar maior valor para o meu cliente. Quando eu falo da 5.0, como eu disse anteriormente, ela já é uma advocacia voltada para pessoas. Eu preciso evoluir, eu tenho que utilizar essa tecnologia não só para produtividade, mas eu vou trazer essa advocacia para quê? Para ter um atendimento jurídico mais humanizado. Esse é o ponto. E a gente está conversando tanto sobre esses assuntos, né, questões da inteligência artificial propriamente dita, ChatGPT, enfim, todas as possibilidades que existem para que você evolua dentro da tecnologia e tantas discussões a respeito disso. Mas na verdade, quando a gente fala da advocacia 5.0, nós estamos falando de ter realmente uma prestação de serviço jurídico mais humanizado. E não só a prestação de serviço propriamente dita para o meu cliente, quer dizer, atender o foco no cliente, naquilo que ele precisa e melhorar a vida dele, mas também internamente que nós precisamos pensar. Quer dizer, será que isso dentro do meu escritório está sendo possível? Eu estou melhorando a vida também das pessoas, dos meus colaboradores que trabalham comigo? Eu consigo trazer mais qualidade de vida com o uso da tecnologia? Então é disso que se trata a advocacia 5.0. E como é que eu vou conseguir saber que eu estou aderente a essas práticas, né, da advocacia? Então veja, quando eu falo da 4.0, minimamente eu preciso dizer que eu tenho um software de gestão que eu consigo utilizar, e hoje nós temos vários no mercado, softwares muito bons, softwares que entregam o básico para que você tenha minimamente ali o cadastro dos teus processos, que você consiga fazer os agendamentos, que você consiga utilizar aquela agenda, que você consiga importar as publicações diretamente no teu sistema, né? Você consegue inclusive puxar as informações direto do site dos tribunais, quer dizer, evitando muito erros no cadastramento, porque você precisa apenas complementar esse cadastro. E quanto mais informações eu tenho ali, melhor depois eu posso gerar esses relatórios. Então eu sempre digo, às vezes eu ouço muito advogado dizer, mas eu uso o meu próprio Projude como meu sistema de gestão. E é um risco gigantesco você usar o sistema do tribunal como o seu sistema de gestão. Primeiro porque no Projude você não consegue agendar prazos aí de e-mail, você consegue só ter a data final. Né? E fora que se o Projude estiver fora do ar ou acontecer algum problema com o sistema do tribunal, você fica totalmente sem informação nenhuma. Né? E aí como é que você vai passar alguma informação para o teu cliente se ele tiver a necessidade dessa informação e você vai dizer, eu não sei porque o site do Projude está fora do ar, ou do PJE, enfim, né? Não importa. Então veja, se eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho que encarar ele como uma empresa. Como é que eu não tenho um sistema, algo que eu possa dizer, não, tudo aqui está cadastrado e controlado? Eu sempre gosto de fazer analogias com algumas outras empresas, e eu sempre digo, né? Por exemplo, você tem uma lanchonete, né, que funciona ali de uma forma mais modesta, tem um balcão, tem uma cozinha, as pessoas fazem os sanduíches e entregam. A pessoa chega no balcão e diz, olha, eu gostaria de comer um sanduíche. Quem te atende no balcão vira na cozinha e diz, olha, sai um sanduíche aqui, o cliente pediu. E muitas vezes nem anota nada, só fala e o pessoal da cozinha vai lá e prepara. Né? E você vai em outras lanchonetes, redes grandes de fast food que tem todo um sistema. Quando você chega lá, a pessoa que te atende ali no balcão, ela registra tudo no sistema, ela registra cada item, até se você vai comer alface, se você não vai, se vai pedir picles, se você não vai, enfim, eles anotam tudo. E vai para a cozinha automaticamente aquele teu pedido, né? Você nem vê ninguém nem falar nada, e quando você vê o sanduíche aparece ali no balcão para você. Qual que é a diferença, né? A diferença é que essa grande rede, ela tem dados para saber quanto é que ela está gastando de alface, queijo, enfim, qual é o sanduíche mais pedido. Ela consegue gerenciar essas informações e consegue saber exatamente qual é o público dela, daquela lanchonete, quando o outro lá, ele mal sabe quanto foi de pão, quanto foi
de hambúrguer, quanto foi de queijo, ele nem sabe dizer. E ele não consegue gerenciar. Aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Então veja a importância dos dados, e para nós advogados essa importância ela é muito maior. Eu preciso muito mais saber quais são as propensões de eu ganhar uma ação, inclusive eu poder dizer isso para o meu cliente. Olha, realmente a gente tem aqui jurisprudências que indicam que você vai ganhar essa ação, a gente tem X% de chance de ganhar, eu consigo saber mais ou menos quanto tempo aquela ação vai durar, quanto tempo eu vou conseguir entregar um resultado efetivo para o meu cliente. É importantíssimo isso. Então, quanto mais informações eu tenho, mais informações eu registro, melhor eu vou gerenciar toda essa questão junto ao meu cliente. E vou também precificar melhor, né? Porque eu sei quanto tempo dura uma ação, eu sei o que vai me custar, quanto eu vou ter que me dedicar para aquilo. Então, essa questão de usar um software de gestão é mínimo, né? Então, isso é Advocacia 4.0. Eu nem posso falar em 5.0 se eu sequer estou adotando esse primeiro item, que é o sistema de gestão. A outra questão, também para que você possa minimamente estar nessa Advocacia 4.0, é você realmente estar atento aí às automações hoje existentes no mercado. Nós temos muitas soluções tecnológicas no mercado para facilitar o dia a dia dos escritórios. Então, assim, a gente recomenda muitas automações. Algumas automações, elas têm um custo que hoje vale a pena ser pelo menos avaliado pelo escritório. Algumas automações realmente garantem que vocês consigam ter informações ali rápidas no sistema de vocês. A automação, ela trabalha 24 horas por dia, dificilmente vai ter uma falha, quase nunca. Então, é muito mais fácil você usar realmente um elemento humano, um estagiário, alguém para fazer um outro trabalho, um trabalho mais de análise mesmo daqueles dados que forem importados. Então, hoje, realmente, a gente nem pode falar mais numa Advocacia 4.0 se você ainda utiliza pessoas para fazer trabalhos tão automáticos, né? A gente não faz nem sentido isso, e por isso também a grande dificuldade dos escritórios nas contratações. Por quê? Porque essa nova geração que está aí sabe disso, sabe que o trabalho deles é muito maior, a capacidade intelectual ela é muito maior, então eles estão ali para analisar dados e não para simplesmente colocar dados no sistema. Hoje temos automação para isso, então o escritório precisa estar atento a isso. Dizer depois, eu não consigo engajar as pessoas na minha equipe, não, será que você está utilizando as ferramentas da forma adequada? Então esse é um ponto aí para a gente refletir nessa noite, né, sobre essas questões todas da Advocacia 4.0. Será que eu estou usando a tecnologia realmente ao meu favor? Eu estou usando a tecnologia para performar, para fazer com que o meu cliente tenha uma informação melhor, ou eu ainda estou utilizando a tecnologia de uma forma muito modesta e sem o devido cuidado e tentando utilizar pessoas para coisas que na verdade ela nem deveria estar ali fazendo, tá? Então hoje nós temos a obrigação como advogados, né, de estar atentos a essas questões de tecnologia importantíssimas, né? Nós precisamos estar muito atentos a isso. Nós somos precursores aí de muita coisa boa na sociedade, né? Então assim, nós não podemos usar o nosso trabalho, né, de uma forma muito singela e sem o devido cuidado. Estar atento hoje às necessidades atuais, tanto da sociedade quanto dos nossos colaboradores, é obrigação do advogado, né? O advogado, ele não pode estar parado no tempo, ele precisa estar sempre antenado com as mudanças, com as atualidades, estar sempre aí à frente, né? É para isso que o advogado ele está, né? Ele está aqui para servir a sociedade da melhor forma possível. E aí, se você tem hoje uma automação minimamente, se você consegue utilizar, ou se pelo menos você está pesquisando sobre isso e vendo quais são as possibilidades, você já está antenado na Advocacia 4.0 e pronto já para evoluir para 5.0. E aí, quando é que eu falo sobre a questão da Advocacia 5.0, por exemplo? Quando eu falo da Advocacia 5.0, para ver se eu sou um advogado que estou aderente já a essa advocacia, eu tenho que pensar que as minhas habilidades, elas precisam ser diferentes. Então, quando eu falo na Advocacia 4.0, o advogado 4.0, ele já está mais hábil nas questões tecnológicas.
Então ele sabe usar os sistemas, ele está antenado com a utilização deles, com a geração de relatórios, ele já consegue entender melhor como é que esse universo funciona. Quando eu falo da 5.0, as habilidades elas mudam. As habilidades da 5.0, elas já são mais sofisticadas. Quer dizer, será que eu consigo hoje trazer para a minha equipe uma qualidade de vida melhor utilizando já a tecnologia, utilizando a minha equipe da melhor forma? Então, isso a gente está falando de uma advocacia com muito mais requinte. Então, se eu quero ser um advogado sofisticado, eu preciso já estar antenado com essas questões da 5.0. Né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que pensar sempre que eu tenho que ter pelo menos um plano de desenvolvimento dentro do meu escritório. Eu preciso estar atento às necessidades dos meus colaboradores, das pessoas que trabalham comigo. E eu preciso principalmente desenvolver essas pessoas. Aquele escritório que hoje só simplesmente tem advogados ou estagiários e usa essa mão de obra de uma forma assim, não, eu preciso que preste um serviço para mim, eu preciso que alguém protocole minhas petições, eu preciso que alguém faça as minhas petições, mas eu não estou antenado às necessidades dela, o desenvolvimento dessas pessoas, eu não estou num jogo de ganha-ganha, infelizmente, eu ainda estou lá na Revolução Industrial, eu nem passei ainda pela 4.0. Porque na 4.0 eu já estou preocupado com isso, com produtividade. Na 5.0 eu já quero melhorar a vida do meu colaborador e eu já quero melhorar também para o meu cliente. Porque o meu cliente ele percebe isso, ele percebe que eu consigo melhorar a experiência dele dentro do meu escritório. Não raras às vezes eu escuto alguns escritórios falarem assim, poxa, eu queria desenvolver um aplicativo para o meu escritório. E aí eu já escutei outros escritórios dizendo assim, mas para que um aplicativo? Se o teu cliente liga para você, ele quer saber da informação do acompanhamento do teu processo, ele liga e fala com a secretária ou fala com alguém da controladoria. Mas quando eu falo em desenvolver um aplicativo, e hoje não é nenhum bicho de 7 cabeças, você desenvolver um aplicativo, tem muitas empresas que desenvolvem com preços bem interessantes, você está melhorando a experiência do teu cliente com você. Né? Você melhora essa experiência, por quê? Porque ele não precisa fazer uma ligação, com um clique ele vai lá e consegue saber o andamento do processo dele, consegue saber se vocês têm alguma novidade ou tem alguma questão. Por quê? Porque simplesmente entrar lá no site do Projude, do sistema mesmo que você forneça o número do processo, ele não vai entender o que está ali. Então, quando você coloca no teu sistema de gestão e você fornece para ele o acesso ao teu aplicativo que vai dar acesso ao site, né, ao sistema de gestão de vocês, e que tem lá uma informação que é importante, que já está uma informação traduzida do juridiquês para o teu cliente, você já melhorou a experiência dele no teu escritório. Então, todas as vezes que a gente melhora a experiência do nosso cliente no nosso escritório, você faz com que a informação chegue de uma forma mais fácil, mais rápida, você já está evoluindo para essa advocacia 5.0. E às vezes com pequenas ações a gente consegue melhorar essa experiência. Nós já falamos de melhoria da experiência do cliente em outra live, quem quiser recorrer a ela, está sempre salva as nossas lives no YouTube, no Spotify, enfim, aqui mesmo no próprio Instagram da Radar, vocês podem acessar sobre essa live que nós falamos da melhoria da experiência do cliente, como é que a controladoria jurídica podia auxiliar. Então a gente fala aqui muito na advocacia 5.0 dessa questão mesmo da melhoria na vida das pessoas, na experiência das pessoas. E a gente fala também dessa multidisciplinariedade, né? Então assim, eu tenho que ser muito mais do que apenas um advogado técnico. Então a gente ter essas habilidades fora da técnica jurídica, elas realmente vão te diferenciar. Então a gente vê hoje muitos colegas explorando as redes sociais de uma forma muito inteligente, né? Eu gosto muito de ver alguns colegas explorando isso de uma maneira inteligentíssima, trazendo realmente informações relevantes para a nossa comunidade jurídica. Então, assim, a gente percebe que a rede social, ela tem facilitado esse acesso e, principalmente, a gente tem tido colegas que estão sabendo usar isso de uma forma
muito importante, desenvolvendo realmente um trabalho importante para a sociedade. As pessoas começaram a pensar sobre esse assunto e serem informadas sobre isso. O que antes esse acesso ele era tão restrito, né? Então hoje a gente consegue realmente melhorar a vida das pessoas com a utilização correta e adequada da rede social, prestando uma informação de qualidade para os clientes. Então nós não podemos jamais imaginar que isso seja algo que não seja adequado. Talvez a gente precise ainda se adequar, se adaptar, saber utilizar da melhor forma, né? Mas hoje a gente consegue realmente prestar um serviço muito melhor. Antes apenas quem tinha lá alguns reais para poder fazer uma consulta jurídica podia ter esse acesso, e hoje não. Hoje a gente acaba democratizando isso muito mais. E aí, claro, se a pessoa quer aprofundar e quer realmente saber se a solução para aquele problema específico ela é adequada ou não, aí sim precisa da consulta jurídica para que realmente o advogado possa avaliar o caso em concreto. Mas o acesso à informação hoje ele é garantido. O acesso à informação a gente consegue. E isso é, sim, sem dúvida nenhuma, uma evolução da advocacia 5.0. E vocês aí, será que o escritório de vocês ou a advocacia que vocês prestam hoje está aderente pelo menos na 4.0? Será que a gente já está conseguindo evoluir para 5.0? Outro ponto importantíssimo também, vamos falar disso, né? Falar sobre as ações voltadas para a saúde mental dos nossos colaboradores, né? Então, assim, é importante a gente ter esse trabalho voltado para isso também. Será que eu estou realmente preocupada com a saúde mental das pessoas que trabalham comigo? Será que eu não estou causando burnout, não tendo um software adequado, né? Fazendo com que essas pessoas se sobrecarreguem desnecessariamente, quando eu podia estar adotando muitas tecnologias e podia estar resolvendo muito melhor as questões do meu escritório, né? A Daniele Moraes colocou aqui, nesse momento, estava procurando um software. Muito legal, Daniele, é isso aí. A gente precisa mesmo, tá? Se você quiser trocar uma ideia, troque uma ideia conosco aqui sobre os softwares de gestão. Nós temos vários aí no mercado, tem muitos que a OAB possibilita, né? Inclusive com assinaturas gratuitas até um determinado número de processos, né? Então, assim, hoje até um advogado que está recém começando tem condições, sim, de procure a sua OAB local, procure que eles têm convênios com esses softwares jurídicos. Ah, que pena, é Luciana, né? Que pena que a internet estava ruim, que você não pôde entrar. Mas contribua, converse aqui conosco, coloque seu comentário, né? E a gente vai conversando por aqui. Então é importantíssimo a gente ter isso, né? Estar com isso em mente. E aí você veja só a responsabilidade que nós temos com as pessoas que trabalham conosco. Quantas pessoas a gente escuta falar sobre burnout, pessoas que não estão mais conseguindo realizar o seu trabalho por conta, né, de sobrecarga. E aí a gente pensa, mas será que realmente tem uma sobrecarga de trabalho? Ou será que eu, que não estou adequado tecnologicamente no meu escritório, estou impingindo um volume, um ritmo de trabalho totalmente desnecessário, fazendo com que essas pessoas desistam, inclusive, da advocacia? Escuto muitos estudantes e mesmo recém-formados falando assim, eu não quero trabalhar em escritório, isso me entristece profundamente, né? Você não ter hoje pessoas que veem na advocacia uma carreira bonita a seguir, porque a gente tem questões mais básicas dos escritórios, que é a questão de gestão, né? Escutei, inclusive, de alguns alunos de pós-graduação, dizendo para mim, olha, se eu soubesse que gestão era isso, porque eu fui ministrar uma cadeira de gestão e empreendedorismo numa pós-graduação, e aí quando terminou a aula, eu falei assim, olha, gente, isso é gestão, isso é uma gestão de escritório, uma gestão de escritório precisa ter todos esses elementos. E aí eles disseram, se eu soubesse disso, que isso é uma gestão de escritório, talvez eu não pensasse em seguir carreira pública e quisesse concurso público. Tá? Então, realmente, a gente percebe que há essa desistência da advocacia por conta disso, por conta de um escritório não estar totalmente aderente, né, às práticas tecnológicas hoje. Então, quando a gente fala mesmo de advocacia 4.0, a gente está dizendo de práticas de tecnologia, é uma prática jurídica.
E aí, se eu for evoluir muito mais do que isso, eu vou ter que falar também de eficiência jurídica, né? E o que que é eficiência jurídica? Hoje, quando eu falo de eficiência, eu estou falando de algo já um pouco mais evoluído, quer dizer, além do sistema de gestão, que eu já alimento corretamente, que eu utilizo a agenda, que eu utilizo para fazer a análise das minhas publicações, eu já começo a pensar em indicadores, eu começo já a pensar nas áreas de negócio dos meus clientes, eu consigo catalogar melhor, eu consigo já ter mais informações a respeito disso. Se você trabalha com direito previdenciário, por exemplo, olha quão rico é você ter informações sobre os processos dos seus clientes, seja os processos administrativos ou não judiciais, e você consegue ter tantos elementos para você depois fazer estudos a respeito disso e entender melhor como é que isso tem funcionado. O direito previdenciário é riquíssimo em informações e a gente consegue, inclusive, ter ali dados muito importantes de todas as ações ali previdenciárias, os benefícios, e você consegue fazer muitos estudos e você consegue contribuir melhor, inclusive com esclarecimentos. Tá? Então, a gente faz muita consultoria para escritórios previdenciários e a gente percebe aí a riqueza que é essa área tão promissora hoje na advocacia, né? Então, inclusive, se você ainda não tem uma ideia muito de qual área que você pode explorar e uma área que realmente precisa de bons advogados para que a gente possa servir melhor a sociedade, a área do direito previdenciário, sem dúvida nenhuma. Existe aí uma demanda bem grande e com necessidades importantíssimas aí de agilidade, de dados, de informações. Então, se você ainda está procurando uma advocacia, quem sabe com mais propósito, pode ter certeza que a advocacia previdenciária, ela aí tem seu espaço nesse propósito aí de um advogado que queira servir a sociedade e também quer ter aí uma realização profissional bem grande, né? E tem aí muito na tecnologia para a gente utilizar. Tem escritórios aí fabulosos que utilizam a tecnologia 100% e conseguem atuar muito bem no digital. Então, falar hoje em digital não é só, a gente não está falando só de ter um software, a gente não está falando também de só ter um Instagram, de fazer post, nada disso, né? A gente está falando de algo muito maior. E a gente fala também, dentro da questão da eficiência jurídica, você tentar ter instrumentos adequados para evitar, inclusive, a própria judicialização. Quando você consegue ter você ter escritórios ali atuando também para evitar a judicialização, também você está já falando de uma advocacia 5.0. Tá? Porque aí eu estou conseguindo utilizar a tecnologia a favor do meu cliente, eu estou melhorando a vida dele, eu estou evitando que ele entre na parte judicial, que muitas vezes demora e não é tão efetiva assim. Então, quando eu consigo resolver a vida do meu cliente dessa forma, também evitando a judicialização e utilizando os instrumentos necessários, eu consigo sim já estar mais aderente a essa advocacia 5.0. Então, importante. Tá? Então, assim, por isso que a gente fala muito que é necessário estar antenado com essas práticas da advocacia. Tá? A 4.0 ela é uma preparação da 5.0, e a 5.0 ela tem muito mais o foco realmente na pessoa, como nós falamos. Não só na pessoa do nosso cliente, mas também do nosso colaborador. Então, quando eu consigo melhorar a experiência, a vida delas, e com tecnologia, eu já estou falando nessa advocacia 5.0. Entrou aqui o Vinícius Nunes, um grande amigo, colega, né? Muito honrada em você estar aqui conosco, Vinícius. Estava falando sobre isso, sobre essa questão de a gente aproveitar, usar a tecnologia a nosso favor, enquanto tem advogados aí usando inteligentemente as redes sociais para poder divulgar um trabalho de valor, né? E conseguir aí propiciar uma advocacia muito mais vantajosa e proveitosa. Tá? Então, isso que é o bacana de todos nós aí, tentar utilizar isso e tentar melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. Então, se você quer saber se o teu escritório está aderente, significa você olhar para a tecnologia, se você está usando hoje minimamente a tecnologia e se você está utilizando ela a favor realmente das pessoas. Tá? Então, esse é o foco da 5.0.
saber utilizar, saber cuidar da saúde mental das pessoas que trabalham com você poder oferecer uma experiência do cliente muito melhor. Então, basicamente, esses são os pontos da advocacia 4.0 e a evolução dela para 5.0. Hoje a gente fala, inclusive, de certificações bem importantes, né? Nós temos aí a B2L fazendo certificação de departamentos jurídicos para tentar certificar os departamentos que utilizam práticas de advocacia 4.0. E sequer a gente ainda está falando da 5.0, quer dizer, as empresas ainda estão um pouquinho mais atrasadas. Então, nós, escritórios, precisamos estar aí na frente, até porque a gente quer prestar serviços para essas empresas. Então, se eu quero prestar serviço para ela, eu preciso já estar antenado na 5.0 e eu preciso já estar com esses olhos, né? Essa visão de que eu preciso aprimorar a minha tecnologia no escritório e a experiência do meu cliente para isso. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar algum ponto? Alguma sugestão? Alguma curiosidade que queira tirar ou esclarecer? E a gente precisa sempre ser parceiro de negócio do nosso cliente. Acho que esse é um foco também importante. Tá? Assim, de eu estar ali antenado na parceria com o meu cliente. Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Quando eu aceito patrocinar uma causa, eu preciso estar ali como realmente um parceiro para resolver aquele problema do meu cliente. Seja lá o nicho que for, seja lá qual for a área de atuação. Então, eu vejo alguns escritórios atuando em nichos específicos, e quando eu vejo eles atuando naqueles nichos específicos, esses dias eu vi um escritório que estava atuando para umas questões de uma montadora, que tem recorrentemente problemas com uma determinada peça. E aí eu identifiquei ali um ponto muito importante. Eu achei interessantíssima a forma como aquele escritório se coloca para resolver o problema daquelas pessoas que têm aquele determinado carro daquela montadora, enfim, com aquela situação específica. Ou seja, houve todo um estudo, né, sobre daquele escritório, sobre a situação em si, a situação mecânica, teve todo ali um trabalho, uma dedicação muito grande, e principalmente no atendimento e entender qual é a situação enfim, né, daquelas pessoas que precisam daquela demanda judicial para terem o seu direito atendido. Então, quando eu trabalho dessa forma e vejo, enxergo no meu cliente ali uma necessidade maior, eu estou realmente sendo um parceiro de negócio dele. Ou seja, eu preciso resolver aquele problema, eu preciso evitar aquele prejuízo. Então, assim, você ter esse foco também significa que você está fazendo uma prática 5.0 tão importante aí no nosso dia a dia, né? Olhar dessa forma, assim eu consigo me diferenciar dos demais quando eu tenho um escritório que está mais preocupado com isso e atendendo a isso. E consigo também depois utilizar esses cases e mostrar que é possível sim resolver esses problemas, eu consigo ser realmente um parceiro, inclusive do próprio Poder Judiciário, que eu consigo mostrar que tal fábrica precisa realmente tomar ações para poder melhorar a experiência daqueles consumidores. Tá? Então, o direito do consumidor, ele é também riquíssimo para que vocês consigam mais elementos e consigam melhorar a vida das pessoas, né? Então, um outro nicho importantíssimo aí para que vocês consigam realmente realizar um propósito interessante na advocacia. Hoje, dizer que a advocacia está saturada é um absurdo, né? Porque nós temos muitas demandas, só o que falta mesmo é um pouco de uma visão mais estratégica, mais empreendedora dos advogados. Por isso que aqui na Radar a gente procura trazer essas informações para vocês abrirem ali a mente, a forma de ver os processos, porque o que precisa hoje o advogado é ter essa visão. Então, uma visão diferente do mercado, uma visão diferente das demandas. Infelizmente, as nossas faculdades, elas foram desenvolvidas, né, desenhado ali o currículo apenas para sermos meros técnicos, como se fôssemos uns despachantes, né, do conteúdo teórico legal. E quando, na verdade, a gente precisa ser muito mais do que isso, né? O advogado ele tem que ter uma visão muito mais ampla. E quando a gente começa a ampliar a visão sobre como atuar e como atuar nessas demandas, e utilizando a gestão e desenvolvendo outras habilidades, assim a gente começa a ampliar
o nosso leque e a gente começa já a realizar uma advocacia com muito mais propósito, com muito mais sabedoria. Então, assim, se eu posso deixar aqui uma mensagem final dessa nossa live, né, de como você se preparar da 4.0 para 5.0, amplie a sua visão, precisa ampliar essa visão, você precisa estar atento às tendências e olhar para as demandas existentes hoje com outro olhar, com um olhar de eu sou parceiro de negócio do meu cliente, eu preciso utilizar a tecnologia o máximo possível e a gente tem muita tecnologia muito acessível, inclusive, que você não precisa gastar tanto assim, então basta você pesquisar, e a gente pode depois fazer até uma live falando sobre essas outras tecnologias aí disponíveis de forma gratuita para que você consiga melhorar a experiência do teu cliente. Quem sabe seja o nosso próximo tema aí das nossas lives da Radar. Falar sobre isso, uma tecnologia mais acessível, quais são as possíveis, as disponíveis, para a gente ter acesso e poder desenvolver um trabalho bem melhor, mais focado e com um foco aí na experiência melhor do nosso cliente, também dos nossos colaboradores. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Espero que tenha pelo menos a gente começado a conversar um pouquinho e refletir um pouco sobre esse tema importante, né? Então, se vocês quiserem, enfim, algum outro tema específico, pode contribuir conosco, manda um direct para nós, dando dicas aí de temas que vocês gostariam de ver a Radar abordar e a gente vai com carinho trabalhar e pensar sobre esse assunto para que a gente possa conversar aqui nas nossas lives todas as segundas-feiras. Tá? Muito obrigada aí pela presença de todo mundo e até a próxima. Um abraço.